Tem uma coisa que pouquíssimas pessoas param para pensar quando o assunto é dinheiro: a sua relação com ele não surgiu do nada. Antes mesmo de você completar 7 anos de idade, sua mente já estava sendo moldada por frases, reações e situações que você nem lembra conscientemente. Isso não é achismo, é ciência. A neurociência mostra que a infância é o período mais crítico de formação de crenças. E o que foi gravado ali ainda hoje opera dentro de você, controlando suas decisões financeiras sem pedir licença. A parte mais assustadora? Você nunca escolheu essa programação. Ninguém te perguntou se queria acreditar que dinheiro é difícil de ganhar ou que pessoa rica é desonesta. Essas ideias chegaram embaladas em afeto, vindas de quem você mais amava: pais, avós, professores. E o cérebro de uma criança não filtra, ele simplesmente absorve tudo como verdade absoluta. Foi assim que a mentalidade de escassez entrou pela porta dos fundos, sem avisar, e começou a tomar decisões por você muito antes de você perceber que ela existia. A educação financeira que você não recebeu deixou um espaço vazio, e esse espaço foi preenchido por medos herdados. Você não tem medo de investir porque é despreparado. Você tem medo porque foi programado para ter medo. Agora pensa, se duas pessoas crescem com programações completamente diferentes sobre finanças pessoais, elas tomam decisões completamente diferentes, não porque uma é mais inteligente, mas porque cada uma roda um sistema mental distinto. Uma enxerga oportunidade onde a outra enxerga ameaça. E a boa notícia é que todo o sistema que foi instalado pode ser desinstalado. Mas para isso, primeiro você precisa entender como esse sistema opera por dentro. Dinheiro não nasce em árvore. Rico é ladrão. A gente não é de dinheiro. Se você cresceu ouvindo alguma dessas frases, saiba que elas não são verdades universais, são crenças limitantes transmitidas de geração em geração como se fossem fatos irrefutáveis. O problema não é quem disse, porque na maioria das vezes foi dito com amor e sem má intenção. O problema é que o seu cérebro registrou essas frases como leis, e desde então elas guiam a sua relação com o dinheiro sem você perceber. O que torna a mentalidade de escassez tão perigosa é justamente o fato de ela ser invisível. Você não decide conscientemente ter medo de investir, você simplesmente trava na hora de assinar. Você não decide se sabotar quando começa a ganhar mais, seu comportamento simplesmente muda, como se houvesse um teto invisível. Isso acontece porque a programação roda em segundo plano, como um aplicativo aberto que consome sua energia sem que você veja a tela. Pensa num GPS com o endereço errado configurado. Não importa o quanto você dirija com vontade e dedicação, se o destino programado está errado, você vai chegar no lugar errado. É exatamente assim que a mentalidade financeira herdada funciona. A sua inteligência financeira pode até crescer, você pode aprender sobre investimentos, sobre finanças pessoais, mas se a crença lá no fundo ainda diz que dinheiro é escasso, você vai continuar tomando decisões a partir desse lugar. E o ciclo se repete. Você ganha mais, mas gasta mais. Você começa a guardar, mas saca na primeira emergência ou na primeira tentação. A ansiedade financeira persiste independente do saldo na conta, porque o problema nunca foi o saldo. O problema é o sistema que interpreta o saldo. E enquanto esse sistema não for identificado e questionado, nenhuma planilha, nenhum curso de educação financeira e nenhum aumento de salário vai ser suficiente para mudar o jogo de verdade. A psicologia tem um nome para isso: crenças limitantes de origem. São aquelas convicções que foram formadas tão cedo, em um momento tão vulnerável da sua vida, que nunca foram questionadas, elas simplesmente viraram verdade. E a grande virada começa exatamente quando você olha para uma dessas crenças e pergunta: espera, isso é um fato ou é uma história que eu aprendi a repetir? Esse simples gesto de nomear a crença já começa a tirar dela o poder automático que ela tem sobre as suas decisões financeiras. Quando você identifica o script, você sai do piloto automático e entra em modo de escolha consciente, e isso muda tudo. Não é sobre pensar positivo ou repetir afirmações no espelho toda manhã. É sobre reprogramar as respostas emocionais que o seu cérebro associa ao dinheiro. A inteligência financeira real começa na camada mais profunda, não no que você sabe sobre investimentos, mas no que você sente quando pensa em poupar, em crescer, em ter muito. A neurociência mostra que o cérebro é plástico,
ele muda com novas experiências repetidas. Isso significa que pequenas exposições consistentes a novas crenças, ao longo do tempo, literalmente reconstroem circuitos neurais. Um exemplo prático: em vez de evitar o tema finanças pessoais por ansiedade, você pode começar lendo 10 minutos por dia sobre o assunto. Livros como O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason, ou Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, são ótimos pontos de partida. A exposição gradual recondiciona a mente a encarar dinheiro com curiosidade, não com medo. A consistência mental sempre precede a consistência financeira, e não o contrário. Antes de qualquer mudança aparecer na sua conta bancária, ela precisa acontecer dentro da sua cabeça. Quem entende isso para de buscar a fórmula mágica de enriquecer e começa a construir algo muito mais sólido, uma nova identidade financeira. E é justamente essa nova identidade que separa quem vive em escassez de quem caminha de verdade em direção à liberdade financeira. Mas como essa diferença aparece no dia a dia na prática? Para entender de verdade como a mentalidade de escassez opera, basta observar a relação que uma pessoa tem com o dinheiro no dia a dia. Quem carrega essa programação enxerga dinheiro como uma fonte de ameaça constante, não como uma ferramenta. Gastar alivia a ansiedade momentaneamente, porque no fundo existe a crença de que o dinheiro vai acabar de qualquer jeito. Poupar gera desconforto, dinheiro parado parece errado, e qualquer oportunidade que aparece é vista com desconfiança, como se fosse uma armadilha esperando para se fechar. Do outro lado, quem desenvolve uma mentalidade financeira saudável tem uma relação completamente diferente com o mesmo dinheiro. Poupar e investir geram segurança, não ansiedade. Ver o patrimônio crescendo não causa culpa, causa motivação. Oportunidades são avaliadas com curiosidade e critério, não com medo paralisante. E o mais importante, a relação com o dinheiro é funcional e racional, não emocional e reativa, o que permite decisões muito mais inteligentes no longo prazo. Um exemplo concreto: 2 pessoas recebem o mesmo aumento de salário. A primeira, com mentalidade de escassez, imediatamente expande o padrão de vida, troca de carro, aumenta as parcelas, eleva os gastos. Em pouco tempo, a ansiedade financeira volta exatamente igual, só que com contas maiores. A segunda, com inteligência financeira, direciona parte desse aumento para investimentos, seja em tesouro direto, fundos imobiliários ou ações de empresas sólidas como as do índice Bovespa. O salário foi o mesmo. A programação foi diferente. E aqui está o ponto que a maioria das pessoas ignora quando fala de educação financeira: não é sobre quanto você ganha, é sobre o sistema mental que processa o que você ganha. A independência financeira não é uma questão de sorte nem de salário alto, é uma questão de identidade. Quem você acredita ser em relação ao dinheiro determina o que você faz com ele. E mudar essa identidade é totalmente possível, mas exige um método, não apenas boa vontade. E é exatamente esse método que vem a seguir. O primeiro passo prático para desfazer a mentalidade de escassez é simples, mas exige coragem. Pega um papel e escreve todas as frases sobre dinheiro que você ouviu na infância. Dinheiro não traz felicidade, rico não entra no reino de Deus, a gente não tem dinheiro para isso. Coloca tudo no papel sem filtro. Depois, olha para cada uma e pergunta honestamente: isso é um fato comprovado ou é uma crença herdada? Esse exercício de mapeamento é o que a psicologia chama de identificação de crenças limitantes de origem, e ele é o ponto de partida de qualquer reprogramação real. Depois de identificar, vem a substituição ativa, e aqui o segredo é trocar crença por evidência. Em vez de rico é ladrão, pesquise histórias reais de pessoas que construíram patrimônio com ética e trabalho. Em vez de dinheiro é difícil de ganhar, estude como a inteligência financeira pode fazer o dinheiro trabalhar por você através de investimentos. Livros como Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker, e Mindset, de Carol Dweck, são ferramentas poderosas nesse processo de reprogramação mental aplicada às finanças pessoais. No campo comportamental, a estratégia mais eficaz é remover a emoção da equação financeira, e a forma mais prática de fazer isso é a automação. Configure transferências automáticas mensais para uma reserva de emergência ou para investimentos logo no dia do pagamento, antes de qualquer gasto. Plataformas como Nubank, Inter ou XP permitem automatizar aportes em tesouro direto ou fundos com poucos cliques.
Quando o comportamento financeiro correto acontece de forma automática, ele não depende mais da sua força de vontade, e aí ele se sustenta. Por fim, elimine os gatilhos de consumo impulsivo que a mentalidade de escassez alimenta, notificações de promoções, aplicativos de compra na tela inicial do celular, listas de e-mail de lojas. Esses gatilhos exploram exatamente a ansiedade que a escassez gera, induzindo gastos que aliviam o desconforto no curto prazo mas sabotam a liberdade financeira no longo prazo. Criar rotinas financeiras semanais, como revisar gastos toda segunda-feira por 15 minutos, recondiciona o cérebro a ter uma relação consciente com o dinheiro. O resultado disso ao longo do tempo é algo que a maioria das pessoas simplesmente não espera ver. Quem nunca muda a programação mental vive eternamente num ciclo que se repete, e o mais cruel é que esse ciclo se adapta ao nível de renda. Você ganha mais, mas gasta mais. Você recebe um bônus, mas ele some em semanas. A ansiedade financeira persiste independente do saldo, porque ela não mora na conta bancária, ela mora na mente. É por isso que existem pessoas com salários altíssimos completamente endividadas, e pessoas com renda modesta construindo patrimônio de forma consistente. O diferencial nunca foi o dinheiro, foi a mentalidade financeira. Agora, quando a reprogramação acontece de verdade, os resultados aparecem de um jeito que surpreende até quem estava no processo. As decisões financeiras se tornam mais racionais e menos reativas. Você para de sacar o investimento na primeira queda do mercado, para de parcelar o que não precisa, para de confundir preço com valor. A inteligência financeira começa a operar de forma natural, quase automática, porque o sistema mental que a sustenta foi reconstruído. E aí o crescimento deixa de ser forçado e passa a ser consequência. O patrimônio começa a se acumular de forma real e consistente, não porque a pessoa ganhou mais, mas porque passou a reter e multiplicar melhor o que já ganhava. Um aporte mensal de R$ 500 em um fundo de índice como o BOVA11, mantido por 20 anos com uma rentabilidade média histórica, pode ultrapassar R$ 400 mil. Não é mágica, é consistência mental aplicada às finanças pessoais ao longo do tempo. E consistência só é possível quando a raiz emocional do comportamento financeiro foi tratada. O resultado mais profundo, porém, não aparece no extrato bancário, aparece na qualidade de vida. A relação com o dinheiro deixa de ser fonte de medo, vergonha e ansiedade, e vira fonte de poder e escolha. Você começa a tomar decisões a partir da abundância, não do desespero. E a independência financeira que antes parecia um sonho distante começa a se desenhar como um caminho concreto e possível. Mas tem um erro que a maioria comete exatamente nesse ponto da jornada, e ele pode jogar tudo fora. Existe um erro que sabota silenciosamente a maioria das pessoas que decidem mudar sua vida financeira, e ele é mais comum do que parece: tentar mudar o comportamento sem mudar a crença. Você cria uma planilha detalhada, mas não segue por mais de 2 semanas. Você começa a investir, mas saca tudo na primeira instabilidade do mercado. Você se compromete a poupar, mas no fim do mês o dinheiro simplesmente sumiu. Não é falta de disciplina, é o sistema antigo ainda rodando por baixo, sabotando cada tentativa de mudança antes que ela crie raiz. Finanças pessoais são 80% psicologia e apenas 20% matemática, e isso não é metáfora, é o que os maiores especialistas em comportamento financeiro do mundo confirmam. O economista comportamental Richard Thaler, ganhador do Nobel, passou décadas provando que as decisões financeiras das pessoas são dominadas por emoções, vieses e crenças, não por lógica. Ignorar a origem emocional do problema financeiro é como tomar analgésico para tratar uma infecção, alivia por um momento, mas a causa continua lá, se espalhando por baixo. E aqui está a verdade que ninguém quer ouvir: a mentalidade de escassez não some com mais dinheiro, ela some com mais consciência. Muita gente acredita que quando ganhar mais, tudo vai se resolver sozinho. Mas o dinheiro extra nas mãos de uma mente não reprogramada apenas amplifica os padrões que já existiam. Quem gastava tudo com R$ 3.000 por mês vai gastar tudo com R$ 10.000, porque o sistema mental que gerava esse comportamento nunca foi tocado. A educação financeira sem transformação interna é só conhecimento sem tração. O caminho real para a liberdade financeira passa obrigatoriamente pela raiz, e a raiz é sempre emocional e psicológica.
Qualquer técnica de inteligência financeira, qualquer estratégia de investimento, qualquer método de finanças pessoais só vai funcionar de forma duradoura quando o terreno mental estiver preparado para sustentá-lo. Sem trabalhar a crença, o comportamento novo colapsa. Mas quando os dois caminham juntos, consciência e ação, a transformação que acontece é irreversível. E é exatamente sobre isso que esse vídeo foi construído do início ao fim. Você chegou até aqui, e isso já diz muito sobre você. A maioria das pessoas prefere continuar no piloto automático, repetindo os mesmos padrões, reclamando dos mesmos resultados, esperando que algo mude sem mudar nada por dentro. Mas você escolheu entender a raiz. E entender a raiz é o que separa quem fala em liberdade financeira de quem realmente constrói. Agora a pergunta que fica é: você vai fazer com esse conhecimento o que a maioria faz, assistir, achar interessante e seguir em frente sem mudar nada? Ou vai ser diferente? Então para um segundo e se pergunta com honestidade: qual foi a frase sobre dinheiro que você mais ouviu na infância? Ela ainda controla alguma decisão sua hoje? Porque se a resposta for sim, você acabou de identificar o ponto exato onde a sua transformação financeira precisa começar. Não amanhã, não quando o salário aumentar, não quando a situação melhorar. Agora. O primeiro passo é simples: pega um papel, escreve essa crença, e pergunta se ela é um fato ou uma história herdada. Esse gesto pequeno pode ser o início de uma virada que você vai olhar para trás e não acreditar que demorou tanto para dar. A mentalidade de escassez foi implantada em você sem o seu consentimento, mas a mentalidade financeira que vai te levar à independência financeira só pode ser construída com a sua escolha consciente. Nenhum guru, nenhuma planilha e nenhum investimento vai fazer isso por você. A transformação começa dentro e se expande para fora. Você tem agora o mapa, o que vai fazer com ele depende exclusivamente de você. E se você acha que alguém que você conhece também precisa ouvir isso, compartilha esse vídeo agora. Talvez seja o empurrão que essa pessoa estava esperando. Se esse conteúdo abriu algo em você, uma reflexão, uma memória, uma vontade de mudar, deixa aqui nos comentários qual crença limitante você identificou na sua vida. Vai ser incrível ler isso e saber que esse vídeo fez diferença de verdade. E se você quer continuar aprendendo sobre educação financeira, inteligência financeira e tudo que ninguém te ensinou sobre dinheiro, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Porque os próximos vídeos vão aprofundar ainda mais o que você aprendeu hoje, e você não vai querer ficar de fora.